Imagine acordar de manhã, sentir aquele cheirinho de pão fresco e, sem pensar muito, cortar uma fatia quentinha para o café. Parece algo tão normal, né? Mas esse simples ato de comer pão está entre as tradições mais antigas e universais da humanidade. Cada pedaço de pão carrega milhares de anos de história, curiosidades, descobertas e até mistérios. Mas afinal, como o pão surgiu e por que ele se tornou tão importante nas nossas vidas? Hoje, você vai conhecer a incrível jornada do pão, um alimento que atravessou civilizações, guerras, impérios e revoluções, e continua sendo o símbolo do sustento e da união em praticamente todas as culturas do planeta. E se prepare, porque o que parece uma história simples é na verdade uma das crônicas mais fascinantes da nossa civilização. Tudo começou há cerca de 10.000 anos, quando o ser humano finalmente decidiu deixar de ser nômade. Foi o nascimento da agricultura, um momento em que aprendemos a plantar e colher cereais, como o trigo e a cevada. Mas ninguém imaginava que aqueles grãos, tão secos e duros, poderiam um dia se transformar em algo macio, dourado e perfumado. Acredita-se que o primeiro pão nasceu por acaso. Um grupo de antigos agricultores teria misturado farinha com água, e, talvez por distração, deixado essa massa perto do fogo. O resultado? Um bolo achatado e duro, mas comestível. Era o pão ázimo, o ancestral de todos os pães do mundo. Simples, mas revolucionário. Pela primeira vez, o homem transformou o grão em um alimento sólido e durável. A partir daí, a humanidade nunca mais foi a mesma. As civilizações começavam a florescer no Oriente Médio, e foi lá, com os antigos egípcios, que o pão deu seu próximo grande salto. Eles descobriram o poder da fermentação. Outro acaso genial da história. Uma massa esquecida ao ar livre começou a borbulhar e a crescer sozinha, por causa de micro-organismos do ar. Quando assaram essa massa, o pão ficou macio e leviarado. O cheiro devia ser irresistível. Ali nascia o pão como conhecemos hoje. Com o tempo, eles entenderam o processo e passaram a reproduzi-lo de propósito. Surgia o primeiro fermento natural da história, e com ele, a panificação artesanal. O pão se tornou tão importante no Egito que era usado até como pagamento. Os trabalhadores que ergueram as pirâmides, por exemplo, recebiam parte do salário em pães e cerveja. O alimento já não era só nutrição, era símbolo de valor e de vida. Mas a jornada não parou por aí. O pão cruzou fronteiras e conquistou o mundo antigo. Os gregos aperfeiçoaram a técnica, criando fornos e receitas diferentes. Já os romanos, conhecidos por levar tudo ao extremo, transformaram a arte de fazer pão numa verdadeira indústria. Em Roma, existiam padarias públicas, e os padeiros formavam uma classe respeitada. Havia pães para todos os gostos e bolsos. Os mais brancos e refinados eram para os ricos, enquanto os mais escuros de cevada eram para os escravos. É curioso pensar que o pão, que simbolizava o alimento de todos, também servia para marcar a divisão social, um paradoxo que acompanhou o mundo por séculos. Durante a Idade Média, o pão era literalmente sinônimo de sobrevivência. Nas aldeias europeias, o forno era o coração da comunidade. As padarias se tornaram locais de encontro e fofoca. Existiam leis sobre o pão. O padeiro que enganasse no peso podia ser punido publicamente. Era uma ofensa grave, afinal, o pão era o sustento do povo. Foi nessa época que surgiram as superstições. Acreditava-se que cortar o pão ao contrário trazia má sorte, e que jogar fora um pedaço era pecado. Afinal, ele era visto como uma dádiva divina. Com o passar dos séculos, o pão se espalhou pelo mundo, se transformando em cada lugar. Na França, nasceu o crocante baguete. Na Itália, ele ganhou o aroma do azeite, dando origem à focaccia e à ciabatta. Na Alemanha, surgiram os pães escuros e cheios de grãos. E na Ásia, ele se adaptou de outra forma, em versões cozidas no vapor, como o bao chinês, ou doces, como o ampan japonês. Cada cultura moldou o pão à sua maneira, mas o elo universal permaneceu. Com a Revolução Industrial, o pão passou por uma metamorfose. Os moinhos de pedra deram lugar às máquinas, e a produção ficou mais rápida e barata. O pão virou um produto de massa. A padaria artesanal deu espaço à indústria. O pão, que antes era feito com calma e fermentação natural, passou a ser fabricado com aditivos e conservantes. Isso permitiu que ele durasse mais, mas muitos sabores se perderam no caminho. Ainda assim, ele permaneceu firme no nosso dia a dia, porque mesmo industrializado, o pão continuava carregando seu simbolismo ancestral, o alimento que une. Hoje, vivemos um curioso retorno às origens. As pessoas redescobriram o prazer do pão artesanal, aquele feito com fermentação lenta, farinha integral, sementes
e até frutas. Um pão que exige tempo e cuidado. O fermento natural, o levain, está na moda, mas ele nada mais é do que a herança direta dos egípcios. É como se depois de milênios estivéssemos voltando ao ponto de partida. Hoje, cientistas criam pães com ingredientes inusitados, como farinha de insetos e algas marinhas. Tudo em nome da sustentabilidade. Pode parecer estranho, mas o pão continua evoluindo com a gente. Ele é o símbolo da nossa persistência, desde o primeiro punhado de farinha e água até os pães sofisticados de hoje. Ele nos acompanha. De todos os alimentos, talvez nenhum represente tão bem o equilíbrio entre o simples e o sagrado, entre arte e ciência.